Irmãos caríssimos, que pedem a Deus e a sua Igreja Santa, Reverendo Padre Superior Provincial, tendo pela misericórdia de Deus tomado conhecimento da vossa regra de vida e convivido fraternamente um tempo de profunda experiência no noviciado, humildemente vos pedimos a admissão à profissão religiosa para nos consagrarmos totalmente ao serviço de Deus e do seu reino, nesta família religiosa dos agostinianos assuncionistas. todos, graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, reverendíssimos padres, religiosas aqui presentes. Hoje, nessa festa bonita da profissão primeira dos nossos irmãos Denis e Matias, nós devemos voltar o nosso olhar para Jesus e perceber que Ele é o primeiro consagrado do Pai. O Pai o chamou e o enviou, e há poucos dias nós comemoramos o seu nascimento, o Verbo que se fez carne. E o próprio Pai vai dando-nos a conhecer quem é esse que Ele chamou e enviou. No domingo passado, na festa do batismo do Senhor, Ele disse: "Este é o meu Filho amado, nele eu ponho o meu bem-querer." Dentro desse contexto de consagrado por primeiro, podemos nos perguntar o que leva dois jovens a ingressar na vida religiosa por meio dos votos de pobreza, castidade e obediência. O primeiro olhar deles é direcionado para a pessoa de Jesus, o vocacionado Pai por excelência. E então, quando o Pai o apresenta a Jesus como filho amado, depois vai dizendo através do salmista: "Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, nele eu pus o meu bem-querer, escutai o que ele diz." Ao fazer a opção pela vida religiosa, eles estão tendo bem claro a quem estão seguindo, a quem estão buscando. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E ao olhar para Jesus, que proclamou-se ungido, enviado para poder estar a serviço do povo de Deus, quando entrou naquela sinagoga, tomou o livro do profeta Isaías, olhar para Jesus ungido, eles também dizem para eles mesmos: nós queremos configurar a nossa vida, a vida de Jesus, para nos tornarmos um novo Cristo, um homem novo, capaz de gastar a nossa vida em favor do reino de Deus, através de uma opção enquanto consagrado ao Senhor, dentro de uma barca que é a Igreja, esposa de Cristo. E essa Igreja, esposa de Cristo, sente-se honrada, feliz, porque ela consegue gerar filhos, para que esses filhos possam trabalhar na vinha do seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus.
A igreja, cumprindo o seu papel de mãe, de esposa, por gerar filhos para o trabalho do reino. E então, dentro da igreja, nascem então homens e mulheres, e alguns com esta vocação de amar e servir a partir de um olhar para Jesus de Nazaré. Sente-se encantado, motivado para viver a dinâmica da pobreza, da castidade e da obediência. A pobreza no sentido da renúncia, para poder viver toda a sua força, todo o seu ser concentrado na riqueza maior. E qual a riqueza maior? Nos conta outro evangelho: Maria escolheu a melhor parte. Naquela história de Marta e Maria. Por quê? Porque Maria escolheu estar com Jesus. Mas todos nós, comunidade, povo de Deus, somos convocados para escolher a melhor parte, para estar com o Senhor, para escolher o Senhor, porque essa é a nossa missão. Alguns abraçam essa missão de maneira mais integrada, de maneira a ser vida doada, na renúncia mais radical, mas todos nós somos convidados e convidadas a viver a dimensão da pobreza. E depois eles vão abraçar a castidade. E às vezes a castidade, na cabeça de muitos, pensam, eles se tornarão casto, mas na cabeça vem a palavra sexo. Mas a castidade é muito mais do que essa palavra que eu acabo de dizer. A castidade, eles estão abraçando-a pelo amor, por amor ao reino dos céus. Mas ele está renunciando não só a uma pessoa, ou está renunciando a uma pessoa para ser ainda mais fecundo no desempenhar de uma missão, chamados para poder estar com o Senhor, enquanto consagrado, com o sagrado, gerando vida para o reino dos céus, vida fincada na felicidade aqui, e que encaminha para outra vida futura. Mas aqui é o nosso chão da missão, a renúncia por amor ao reino dos céus. É preciso que pensemos que também todos nós, quando fazemos as nossas opções, tem que ser fincada no amor, em renúncias. Se eu tenho a Terezinha, eu posso querer Maria e Joana e Joaquina. Se eu tenho o José, eu posso querer José, o João e o Sebastião. Eu tenho que ter claro o que eu quero, porque eu sinto que eu tenho uma missão, uma vocação, e no caso deles, eles renunciam por amor, mas abraçam muitas outras pessoas para poder cumprir com o chamado que o Senhor lhe ofereceu, convocou e os trouxe para a vinha, para o trabalho do chão da missão. E depois, meus irmãos, minhas irmãs, eles também irão fazer o voto de obediência. E aqui, quem foi o servo mais obediente? Jesus. Nada fazia por ele mesmo. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Porque tinha consciência de que obedecer é estar submetendo a sua vida ao Deus que sempre direciona o ser humano para que ele possa estar trabalhando de acordo com a vocação primeira que está em seu coração. E aqui é um dado importante para eles, porque
além, o que fará com que eles obedecem a Deus dentro de uma vida religiosa? O amor ao próprio Deus? E que essa obediência passa pela mediação também humana, através dos seus legítimos superiores, também pecadores, mas que na missão que recebeu, todos com o coração voltado para Deus, vão descobrindo qual a melhor maneira de servir ao Senhor, no diálogo, na alegria do chamado. E então nessa construção, nesse diálogo, vamos descobrindo juntos e vamos direcionando cada ser segundo a vontade de Deus para exercer a sua vocação, a sua missão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia de hoje, nós devemos rezar por eles, Denis e Matias, e continuar rezando hoje e sempre para a perseverança, a fidelidade, para que eles possam viver na alegria do chamado, a missão que receberam e os votos que professaram. Eles sabem quem os chamou: Jesus de Nazaré.